Anquiornis era um dinossauro emplumado do tamanho de um corvo que viveu na Ásia pré-histórica. Garras curvas podem tê-lo ajudado a subir em árvores. Ele tinha penas nas asas dos braços e patas traseiras, e alguns especialistas o consideram um dinossauro de quatro asas. Mas ele provavelmente não usava muito as asas traseiras no ar. O Anquiornis tinha asas menores do que alguns outros dinossauros emplumados que viveram em uma época semelhante, como o Archaeopteryx. Como tal, ele pode não ter sido capaz de voo motorizado, também chamado de voo verdadeiro, que envolvia bater asas. Em vez disso, ele pode ter simplesmente planado de um lugar para outro. Restos de ossos de lagarto e escamas de peixe foram encontrados com fósseis de Anquiornis. Esses restos foram encontrados dentro de pelotas gástricas, pedaços de matéria difícil de digerir, como ossos, penas e garras. Muitas aves modernas formam essas coisas em seus estômagos depois de comer e depois as vomitam. Até agora, o Anquiornis é o primeiro parente de ave conhecido por ter feito esses pellets. Descobriram que o Anquiornis era predominantemente preto e cinza, com uma crista de penas marrom avermelhadas na cabeça e manchas marrons no rosto. Outra equipe analisou pigmentos em um espécime diferente de Anquiornis como acompanhamento. Eles descobriram que, embora este também fosse preto e cinza por toda parte, ele não parecia ter as cores vermelho-marrom na cabeça. Existem algumas teorias diferentes para as diferenças de cor. Talvez as partes marrom avermelhadas simplesmente não tenham sido preservadas adequadamente no segundo espécime. Ou talvez houvesse diferenças de cor entre diferentes tipos de Anquiornis. O espécime usado no primeiro estudo de cor também era um pouco menor que o segundo. Então, talvez um dos espécimes fosse macho e o outro fêmea. Aves modernas frequentemente têm diferenças de cor como essa. Outra ideia é que os Anquiornis mais jovens podem ter tido a cor marrom avermelhada e a perdido à medida que envelheciam. Anquiornis era um parente muito próximo dos primeiros pássaros, mas não era um pássaro em si. Desde a descoberta do Anquiornis, os cientistas têm debatido onde ele deveria ficar na árvore evolutiva. Originalmente, as pessoas pensavam que era um ancestral direto dos pássaros, talvez o pássaro mais antigo conhecido pela ciência. Mas estudos posteriores mostraram que era mais como um primo da linhagem da família dos pássaros. Anquiornis viveu em uma época em que os dinossauros estavam evoluindo para pássaros. Ele tinha muitas características de pássaros, como penas e asas. Isso faz do Anquiornis uma parte importante da história de como os pássaros surgiram. Isso nos mostra que muitas características que associamos aos pássaros já estavam se desenvolvendo em alguns dinossauros antes que os pássaros verdadeiros aparecessem. O nome latino Anquiornis deriva de uma palavra grega que significa pássaro próximo. Fósseis de Anquiornis foram encontrados apenas na formação Tiaozhishan de Liaoning, China, em rochas datadas do Jurássico Superior, há cerca de 160 milhões de anos. É conhecido por centenas de espécimes e, dada a preservação primorosa de alguns desses fósseis, tornou-se a primeira espécie de dinossauro mesozoico para a qual quase toda a aparência da vida pôde ser determinada, e uma importante fonte de informações sobre a evolução inicial das aves. Anquiornis é notável por seus membros anteriores proporcionalmente longos, que mediam 80% do comprimento total dos membros posteriores. Isso é semelhante à condição em aves primitivas, como o Archaeopteryx, e os autores apontaram que membros anteriores longos são necessários para o voo. Anquiornis também tinha um pulso mais aviário do que outros terópodes não aviários.